Gostaria que você pensasse em algumas coisas agora. Enquanto eu vou abrir o texto aqui, pense em 3 prioridades na sua vida. Sim, prioridades mesmo. Só que eu vou te ajudar. Não precisa Deus. Eu acredito, e vocês também sabem, que Deus já é a primeira prioridade da nossa vida. Ele ocupa o centro da nossa vida. Ele é em primeiro lugar. Então não precisa falar, olha, primeiro Deus, não. Fala, prioridades, coisas importantes na sua vida. Pense em 3 coisas que você fala, eu não abro mão. Eu trabalho em prol disso aqui, eu procuro aprender em prol disso aqui, é o meu alvo, sabendo que a primeira já é Cristo na sua vida. Por quê? Quando nós falamos sobre prioridades, é muito assim. A prioridade, eu acredito que ela é muito coisa do momento. Por quê? Hoje nós estamos aqui consagrando, orando durante essa semana em prol das finanças. É justo. Estamos no 4º mês do ano. Iniciamos falando sobre família, falamos sobre confissão de pecado, sobre santidade. Estamos orando essa semana por finanças. Por quê? Porque é algo importante. Mas quando eu falo que prioridades, às vezes ela é muito singular, é uma coisa que de repente pode perder o sentido. Você me entende? Por que eu estou falando isso? Enquanto nós estamos aqui orando de uma forma válida, tá? Não estou invalidando, hipótese alguma. De uma forma válida, estamos orando aqui por finanças, por sabedoria, por portas abertas do céu. Países encontram em guerra. De repente, para um cidadão iraniano, lá no país chamado Irã, tantos sonhos, tantos planos. Às vezes a prioridade é esse ano entrar na faculdade. A prioridade esse ano era comprar a casa própria. A prioridade esse ano era casar. Tudo válido. Mas de repente se encontra um país em guerra. Será que a prioridade de quem era casar esse ano de 2026 continua sendo a prioridade? Será que a prioridade de quem gostaria de mudar de emprego continua sendo a prioridade de mudar de emprego lá no Irã? Ou até mesmo quem gostaria de trocar de carro, trocar de casa, ou comprar a primeira casa, será que ainda é a prioridade deles? Por quê? Porque eles estão sendo atacados, eles estão atacando e sendo atacados. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas não tem nada a ver com isso. Se os poderes não se entendem, o presidente dos Estados Unidos ameaçou dizimar o Irã inteiro. Nós estamos orando para que ele esteja blefando, porque tem muitos inocentes lá, tem muitas famílias, muitas crianças, muitos sonhos. Agora, porque ele não se entende as 2 nações, os 2 presidentes, é justo porque ele é mais poderoso matar todo mundo. Então, eu volto a falar com você para você refletir. A prioridade é muito do momento, né? Eu acredito que a prioridade do povo iraniano hoje é sobreviver mais um dia. A prioridade deles é tentar que as coisas se ajeitem para que haja paz. Acredito que a prioridade deles é cuidar da família, é se abraçar, é estar próximo, é sonhar com um novo amanhecer. Por que eu
levam você a refletir sobre isso? Porque às vezes nós não paramos para entender ou para refletir o que realmente nos importa. O que realmente nos importa. Não sei você, mas eu mesmo, de uma hora para outra, eu falei, meu Deus, não acredito que eu sofri tanto por causa disso. Não acredito que eu estava desesperado por causa disso. Hoje já não faz sentido mais. Por quê? Porque quando nós priorizamos algo, de uma forma ou de outra, automaticamente algumas coisas ficam secundárias na nossa vida. É natural que quando você prioriza algo, outras coisas já não tem mais tanta prioridade para você. Mas é ruim priorizar? Não. É importante priorizar algumas coisas. Ou, se for para deixar a palavra mais aceitável, é importante organizar planos e projetos. É importante. Se eu perguntasse a vocês, eu desse a vocês 2 temas na Bíblia. O tema, olha só, vou somar fé e oração. São 2 temas. Se eu falasse para você o quanto a Bíblia fala desses 2 temas, e também tivesse um outro tema, finanças, dinheiro, bens, e perguntasse a você o quanto a Bíblia fala disso, vocês imaginariam ajudar um chute? Assim, qual dos assuntos a Bíblia fala mais? Ou temos mais versículos? Estou procurando um papel aqui, eu vou encontrar. Enquanto vocês pensam aí, pronto? Alguém quer chutar? A Bíblia fala mais, somando os 2 temas, fé e oração. A Bíblia fala mais sobre fé e oração, ou fala mais sobre dinheiro, riquezas, bens? O que é que vocês acham? Dinheiro. Fé e oração, tia Lênia? Dinheiro. Dinheiro? Mais alguém? Olha o tamanho da Bíblia. Quantos versículos você acha que aqui fala sobre fé e oração? Fala assim, Gustavo. Você acha que tem 1000 versículos falando sobre fé e oração aqui? Não, não tem. Vou te ajudar. Tem menos. Chuta então. Tem mais. 500, aproximadamente 500 versículos falando sobre fé e oração. Agora, sobre outro tema, sobre dinheiro, bens, riquezas. Fala aproximadamente quantos que vocês acham? Você acha que tem mais? Uns 700 e pouco? Tem mais. Então, quer dizer, já respondi. Fala mais sobre bens. 1000. Tem mais. 1000? Tem mais. 1500. 2000. Tem mais. 5000. Não, tem menos. Vamos lá. Aproximadamente, tem um escritor, eu marquei o nome, foi a minha fonte de inspiração, foi o pastor Luciano Súbera, só sobre essa pesquisa, tá bom? Tá aqui.
Deixa eu ver o nome do homem. Está aqui desse lado, eu separei aqui. Isso. É um escritor, Raul Aldeiton. Ele escreveu sobre isso, ele fez essa pesquisa. Ele escreveu um livro chamado assim, o livro Meu Dinheiro. Mas não vai acreditar que o dinheiro é nosso, é o tema, se você ler, né? Mas esse escritor, Raul Aldeiton, ele pesquisou tema como oração e fé. Tem aproximadamente 500 versículos na Bíblia. E o tema como coisas materiais, financeiro, riquezas, bens, tem aproximadamente entre 2.080 versículos a 2.350 versículos. Mas oração e fé é mais importante que dinheiro. Sim, não é porque se fala menos, deixa de ser importante. Mas o que se fala mais, nós entendemos que é um assunto de maior relevância. Ele contesta no seu livro sobre isso, que o relacionamento entre o cristão e o dinheiro é um tema que ainda exige atenção, porque parece que o cristão, ele, por ser filho do Deus Todo-Poderoso, parece que ele não dá tanta atenção nesse relacionamento. Por quê? Porque pode se tornar um problema quando você não consegue desenvolver o assunto, quando você não consegue compreender a precisão, as profundezas do assunto. As próprias parábolas que Jesus falou, mais da metade das parábolas de Jesus, ele fala sobre bens e riquezas, mais da metade. Então é um assunto que é relevante no meio dos cristãos. E nós precisamos pedir orientação para Deus para conseguir compreender, porque ou o crente é aquele que fala assim: eu tenho fé que vai acontecer, ou o crente é aquele que fala: eu vou dar uma força para algo acontecer. E eu já te adianto que os dois extremos estão errados. Deus não precisa da nossa ajuda para a promessa dele se cumprir na nossa vida. E Deus também, como ele pregou ontem, ele não nos exclui de algumas responsabilidades enquanto vivemos aqui na terra, né? E nós entendemos que administrar bem tudo que o Senhor confiou em nossas mãos é uma responsabilidade nossa. Um exemplo de administrar ou cuidar bem, assim como os pais cuidam dos filhos. O Senhor dá um filho e você cuida como um tesouro. Você cuida dos seus filhos como um tesouro, porque você entende que é um presente que o Senhor te deu. Mas às vezes, quando o Senhor nos abençoa com um emprego, nós não compreendemos, não aprendemos a administrar aquilo como bênção na nossa vida. Às vezes, se o salário não é o que nós almejamos, nós questionamos: mas essa empresa paga pouco demais. E às vezes não entendemos que há uma preparação. Quando você se prepara para receber algo, você está à altura daquilo. O nosso irmão Diácono testemunhou da bênção, da multiplicação do serviço dele no domingo. Enquanto alguns almejavam fechar um serviço, um apartamento, Deus o abençoou. Mas eu entendo, quando eu glorifico a Deus pela bênção do irmão, eu entendo que o Senhor entregou algo na mão dele, porque sabe da capacidade dele de gerir. Porque se o irmão não tivesse capacidade em gerir
em administrar a sua equipe, as mãos de obra, o nome dele ia ser, como diz o ditado lá fora, né? Ia ser queimado. Mas quando o Senhor capacita, o nome do Senhor é glorificado. Às vezes nós não entendemos porque algo não está acontecendo na nossa vida. Com toda humildade, irmão, será que aquilo que você tanto almeja, você já está capacitado para gerir? Será que aquilo que você tanto pede para Deus, uma porta grande, um emprego maravilhoso, que pague bem? Olha só, a Bíblia fala que aquele que mais é dado, mais vai ser cobrado. Levando do lado profissional, você quer um mega salário? Você tem que ser um grande profissional, tem que ter algum tipo de exclusividade. Então, se você não tem alguma formação, algum potencial exclusivo, não reclame com Deus que as portas não é aquilo que você queria. Mas nessa ilustração que eu trago a vocês para abrir a mente, né? Estamos falando aqui essa semana sobre isso, sobre esse tema, as finanças. E eu tenho certeza que a sua mente já está indo lá longe, você refletindo. Mas eu quero dizer algo para você que é mais importante de qualquer dessas coisas que eu já te adiantei, de um bom emprego, um mega salário. Se você tem potencial para ter uma empresa pequena ou uma empresa com muitos funcionários, eu acredito que antes disso tudo, a gente precisa ser consciente do que nós somos e do que Deus espera da gente. Quando eu falei para você pensar em 3 atos, em 3 coisas que você priorizaria na sua vida, não sei, mas será que algum de vocês falou: eu gostaria de priorizar o estudo na palavra do Senhor? Talvez algum de vocês falou: eu gostaria de buscar da parte do Senhor o que Ele tem comigo, qual é o propósito dele na minha vida, o que Ele espera que eu faça. Não sei se algum de vocês chegou a pensar: também gostaria de priorizar que a minha vida fosse bênção na vida de alguém aqui no Jardim Oratório ou na sociedade como nós vivemos. É muito natural que nós viemos priorizar coisas materiais, coisas que venham nos satisfazer agora no momento. E isso não é um pecado, talvez, de quem pensou ao contrário dessas coisas que eu falei. Pode ser, já foi um pecado meu. Quantas vezes eu não priorizei o que realmente eu queria, o que eu estava interessado, coisas materiais, coisas passageiras, coisas que eu entendia que eu necessitava. Talvez são coisas válidas, mas eu acredito que isso tudo é pós. É pós a gente termos direcionamento do Senhor para nossas vidas. Gostaria de compartilhar com vocês brevemente o texto de Mateus 6, 2 versículos. Versículo 33 e 34, Júlia. Versão também. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, olha só, são coisas específicas, ele está falando, essas
serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha só, iniciamos no versículo 33 com o Senhor pedindo, pode voltar para 33, deixa que eu conto. O Senhor pedindo algo. O que o Senhor nos pede? Uma prioridade aqui. Ele está pedindo licença, Fábio, licença dos seus sonhos, mas olha aqui, eu preciso de você. Sabe, nossos filhos sempre são prioridade para a gente, né? A Elisângela já está com a pia às vezes cheia de louça. Abriu a torneira para enxaguar, a Beatriz grita lá no banheiro. Ela se torna prioridade. Mesmo que ela não queira, às vezes está tudo em paz, mas a Beatriz ela acha que é uma prioridade. E o Senhor Ele nos chama para a gente priorizar algo. E Ele fala para a gente priorizar o reino de Deus. Porque isso vai ser bom. Ele nos orienta. O reino de Deus ele deve ser uma prioridade na nossa vida. Nós vivemos em constante busca de sustento. É sobre isso que nós estamos falando. Em constante busca de sustento. Queremos sustento? E quando buscamos? Constantemente. Talvez lá no Irã eles não estão buscando sustento hoje. Talvez eles estão querendo só viver mais um dia. Buscamos constantemente sustento, buscamos segurança, buscamos sucesso sobre tudo aquilo que fazemos. Jesus vem nos ensinar no Sermão do Monte aqui. Nesse sermão ele nos mostra, ele nos apresenta uma verdade, ela é poderosa na nossa vida. O que realmente importa na nossa vida. Ele vem aqui colocar uma ordem nas coisas. Às vezes nós queremos algo e não sabemos colocar em ordem da maneira que tem que ser. E através desse sermão do monte, ele vem aqui nos mostrar uma verdade, colocar em ordem. Uma ordem correta de prioridade em nossa vida. Ele nos chama a buscar primeiro o reino. Em primeiro lugar, buscar o reino. O reino de Deus é a sua justiça. Somente quando colocarmos Deus no centro, todas as outras áreas da nossa vida, vamos encontrar equilíbrio nelas. Realmente, só quando colocarmos Deus no centro da nossa vida, só quando a gente realmente priorizar o reino, Ele vai colocar as outras áreas da nossa vida em equilíbrio. Ah, mas minha vida financeira está um sucesso. E será que a sua vida espiritual, como é que está? Será que a sua presença física dentro do lar com a sua esposa, seus filhos, também está um sucesso? Porque é muito importante a minha vida financeira ter um sucesso. Mas já pensou se para mim ter um sucesso na minha vida financeira, eu precisar viajar para os Estados Unidos e ficar um ano lá só ganhando dinheiro? Ausente da minha esposa, da minha filha? Será que isso significa sucesso? Pelo menos sacrifício é um grande sacrifício, mas é contra a Bíblia, porque a Bíblia fala que a gente não deve se ausentar da nossa esposa. O próprio Paulo fala com Timóteo: se eu me ausentar da minha esposa, se o motivo for um jejum, alguma consagração, que seja os dois combinados e que seja por um curto. Se a Bíblia fala curto espaço de tempo, eu vou falar que está tranquilo. Mas é nesse contexto, ele faz isso que eu falei, é o Sermão do Monte. Nesse Sermão do Monte, o Senhor vem com vários ensinamentos. Ali no capítulo 5 até o capítulo 7, onde Jesus ensina os princípios do reino de Deus. Em Mateus 6 ele adverte contra a preocupação excessiva com coisas
materiais. O que ele está nos advertindo aqui? Ele não está chamando de pecado. Ele está falando contra preocupações excessivas com coisas materiais. Toda essa correria nossa nos proporciona uma casa boa, um carro bom para andar, coisas materiais. Mas o que ele está condenando aqui é as preocupações excessivas, muito mais do que nós precisamos, ele está dizendo. O que são as coisas? Como a comida do dia a dia, a bebida, o vestiário, o que nós veste. Quando ele direcionou seus discípulos a confiança na provisão, né? Quando ele falou para os discípulos saírem pregando para todos os lugares, ele não encheu o bolso dos discípulos de dinheiro. Só saíram com a roupa no corpo. O que Deus falou para ele? Jesus falou que ia haver provisão, que por onde ele passasse, eles iam comer, iam beber. Olha só que confiança. Os dias hoje são outros, não vamos querer fazer um contexto da história e falar, estou entendendo. Não, vocês não estão entendendo. Estou falando para vocês sobre confiar na provisão de Deus. O versículo 33 que eu li para vocês é um dos principais desse ensino do Sermão do Monte. A prioridade deve sempre ser em buscar o reino e viver de forma justa, deixando o restante na mão de Deus. A gente precisa ter paz em confiar em Deus. Vamos fazer a nossa parte, confiar, buscar no Senhor direção. O que eu peço para o Senhor hoje na minha vida é direção. Eu tenho muitos sonhos, eu sou muito novo, preciso trabalhar muito ainda. Mas confesso para os irmãos que eu peço para o Senhor para não ficar desesperado por trabalho, em aprender a me contentar com o pão de cada dia. O Leão estava em casa na última sexta-feira e eu falei sobre isso com ele, sobre o contentamento do pão de cada dia. Sonhos eu tenho, planos eu tenho, mas eu não posso colocar acima do plano de Deus para a minha vida. O Senhor conhece os meus sonhos, conhece os meus planos e o mais importante, colocando sonhos e planos de lado, Ele conhece as minhas necessidades. Por que eu falo sobre necessidade? Quando eu era criança eu tinha muita vontade, muito desejo de ter coisas. Meu pai nunca me deu o que eu queria. Assim, eu quero. Mas Ele sempre me deu o que eu precisava, ou seja, as minhas necessidades. Eu sempre tive roupa boa, roupa nova para usar, sempre tive alimento, sempre tive os cadernos bons para estudar, todo o suporte eu tinha. Mas criança às vezes queria uma bicicleta cara, às vezes queria um videogame, às vezes já mais jovenzinho, naquele tempo não era moto, era aquelas mobiletes, aquelas coisas barulhentas. Meu pai nunca me deu, mas nunca me deixou faltar nada. Tudo que eu tinha necessidade para ter uma boa vida, meu pai me dava. E o nosso Pai do céu não faz isso conosco? E às vezes a gente mistura os princípios, mistura as prioridades e quer questionar Deus se está nos faltando algo. Será que está nos faltando algo? Falando sobre o reino de Deus. Buscar o reino de Deus significa desejar que Deus reine sobre as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Eu estou buscando o reino de Deus, mas estou apontando só para lá. Não estou deixando o Senhor reinar sobre a minha vida. Deixar que o Senhor reine sobre as nossas vidas e viver em Cristo, em vez de correr atrás apenas das coisas terrestres. Hoje é o esfriamento espiritual,
é uma ocupação externa com tantas obrigações. Estamos correndo atrás de tantas coisas. Aí eu volto a falar, quando eu falei para você pensar em 3 prioridades na sua vida, talvez se alguém perguntasse para mim, Fábio, prioriza 3 coisas, eu não falaria coisa espiritual nenhuma, eu falaria isso material, isso material, isso material, só porque eu estou vivendo aqui. E é sobre isso. Deixar o reino de Deus, o agir de Deus sobre as nossas vidas, é parar de se ocupar. Eu tenho uma referência no livro de Romanos, o capítulo de 14, versículo 17. Porque o reino de Deus é comida. Não, não é comida. É bebida. Também não é bebida. Mas é o que? É justiça. É paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Você está encontrando paz e alegria na presença do Espírito Santo na sua vida? Quando fala sobre a justiça do reino de Deus, está dizendo em outras palavras, é sobre escolha certa, sobre você escolher o que é certo. Olha só, hoje nós escolhemos estar presente aqui. É uma boa escolha. Hoje pela manhã eu escolhi me apresentar ao Senhor em oração. É uma escolha certa. Hoje, durante o dia, eu escolhi tirar um período para me relacionar através da leitura na palavra do Senhor. É uma escolha certa. Aleluia. Glória a Deus. É uma bela de uma escolha. Adorando o Senhor. Então, buscar o reino de Deus, nós aprendemos que é desejar que o Senhor, o próprio Deus, reine sobre a nossa vida. Continuando falando sobre a justiça. A justiça que fala de viver de acordo com os padrões nossos. Não. A justiça de Deus fala sobre viver de acordo com os padrões de Deus, fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Quando você está com dúvida se é certo o que você escolheu fazer, você para e fala, diante dos olhos de Deus, diante da palavra do Senhor, isso é uma boa escolha? Hoje eu vou renunciar a alguma coisa na minha vida. Você olha para os princípios da palavra de Deus, fala, isso seria bom para os olhos do Senhor? Eu estaria agindo com justiça? Agir com justiça é fazer as coisas de acordo com os olhos de Deus, não de acordo com os nossos olhos, com o nosso entendimento. Mesmo que ninguém está vendo. É um segredo. No secreto também devemos agir conforme Deus quer que nós agimos. Nas nossas escolhas, nas nossas decisões, precisamos agir com justiça. Amém. Olha, eu preciso muito de esse recurso, mas se eu tomar essa decisão, vai ser justo? Vai ter justiça de Deus? Porque se lá na frente não der certo, o nome de Deus vai ser glorificado. Precisamos dessa orientação. Grande Deus. No versículo 34, ele fala sobre, olha só, quando você se dedicar, alguma coisa ele vai acrescentar, que eu falei, não coisas aleatórias. No contexto do versículo ele fala sobre vestimento, sobre alimento, sobre o lugar para pôr a cabeça, sobre tudo aquilo que nós precisamos para viver. Não vos inquieteis, não andamos inquietos. E hoje, eu mesmo, se eu não vigiar, eu fico inquieto. Se eu não vigiar, eu não deixo o reino de Deus reinar na minha vida. Vai querer eu fazer
vai querer eu tomar minhas próprias decisões, achando que vai ser bom. E está mais que provado, eu não sei o que é bom para mim. Se não estiver alinhado com a vontade de Deus, eu posso fazer escolhas más. Se eu não alinhar a minha vontade com a vontade do Senhor, com os princípios da palavra, eu posso tomar escolhas que vai prejudicar a minha família. Eu posso tomar escolhas que vai me frustrar lá na frente. Se tem uma coisa que enriquece, é a bênção de Deus. Diz que a bênção de Deus é que enriquece, ela não acrescenta dores. Porque não existe riqueza maior do que ter paz. Do que você estar tranquilo. Eu falo que eu não nasci para ser um empresário de 300 funcionários. Eu acho que tiraria a minha paz. Eu acho que eu consigo gerir 50 pessoas. Talvez o que o Senhor tem para mim é algo menor, por exemplo. Assim. E porque se eu entendo que isso tiraria a minha paz, por que eu não teria essa ambição de liderar 300 funcionários numa empresa, de abrir filiais? Abre mais, não, porque tiraria a minha paz. E não é sobre o recurso que eu vou ganhar com a mega empresa, é sobre eu ter paz. Sobre eu entender o que é suficiente para mim. Jesus ele nos promete que se a gente colocar Deus em primeiro lugar, Ele cuidará do restante. Olha só. Amém. Você já falou para alguém assim, deixa comigo? E você falou, já que eu falei, deixa comigo, agora eu vou ter que honrar essa palavra. Quando você fala, deixa comigo, você fica responsável por esse ato, por fazer aquilo. Eu já falei, deixa comigo. 4 horas da tarde, você consegue até 6 horas terminar? Deixa comigo. E é isso que o Senhor está falando. Quando a gente priorizar o reino dele sobre as nossas vidas, ele fala, olha só, todas as coisas que você está precisando, todas as coisas que vai ser bom para você, deixa comigo. Amém. Olha só, é o Deus, o Pai que está falando, deixa comigo, deixa na minha responsabilidade. Ele vai cuidar de todo o restante, das necessidades, das oportunidades. Quando eu falo das oportunidades que nós precisamos, é aquilo que acontece que você fala, olha, foi Deus. Eu não tinha condições de ser visto. Se aconteceu, é porque foi Deus na minha vida. Essa oportunidade foi Deus. Olha, aos olhos humanos tinha 5 pessoas na minha frente nessa vaga. Mas foi o Senhor que me viu. A direção da nossa vida, Ele vai nos dar a direção certa. Confia na direção do Senhor. Por quê? Porque Ele falou, deixa comigo. Se você me entregar a sua vida, se você priorizar o reino, a direção da sua vida, deixa comigo. A provisão, deixa comigo. A provisão ela vem do Senhor. Eu não canso de falar nas minhas orações. Não adianta eu acordar pela manhã ter 5 clientes para me atender. Olha que bênção, 5 clientes para me atender, São Paulo afora. Se eu não tiver saúde, eu necessito da bênção do Senhor sobre as minhas pernas, sobre a minha saúde, sobre o ar que eu respiro. Aleluia. Glória a Deus. É o pão de cada dia. Amém. Na oração do Senhor ensinou ao discípulo, às vezes a gente
lê aquela oração modelo, fala que venha o seu reino. É o reino de quem? O reino do Senhor. Dá-nos hoje o pão de cada dia. É o do dia. Passa cada dia. É o confiar no Senhor. É o suficiente. É o que nós temos a necessidade. Então Jesus nos promete, se a gente colocar o Deus em primeiro lugar, Ele cuidará do restante, Ele cuidará das nossas necessidades, as oportunidades que nós precisamos na vida, Ele vai garantir, a direção que nós precisamos está nas mãos do Senhor, a provisão, como eu acabei de falar, também ela vem do Senhor. O próprio Salmo 23, ele fala, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Como você compreende esse salmo? Você diz, eu não tenho falta de nada. Não é que você vai faltar nada. Vai vir a dificuldade. É mais ou menos assim o Salmo 23. Dá uma bicicleta nova para uma criança de 8 anos. Quando ela aprender a andar com aquela bicicleta, ela vai acordar de manhã, montar naquela bicicleta, vai andar o dia todo. Você vai chamar ela para tomar café da manhã, ela vai falar, não quero. Você vai chamar ela para almoçar, ela vai falar, não quero. Você vai chamar ela para tomar banho, ela vai falar, só mais uma voltinha. Porque a bicicleta é suficiente para ela. A pessoa que se apaixonou, começou a namorar apaixonada. Vem almoçar? Não quero. Vem, vamos ali? Não quero. Vamos lá, vamos fazer algo? Não quero. O namoro é suficiente para ele. É o tudo dele. A pessoa que ele encontrou é o tudo. O Salmo 23 é: o Senhor é o meu pastor. Eu entendendo que Deus é o meu pastor, é o suficiente. Porque quando eu entendo que eu tenho Deus como meu Senhor, eu falo assim, não quero mais nada. Aleluia, Jesus. Está difícil a luta? Tá. Mas eu tenho Deus. Estou tranquilo. Estou precisando de algo? Estou. Mas eu estou com Deus. Que gostoso. Então quem entende que tem Deus, que tem o Senhor como Deus, você está satisfeito. Você fala, realmente isso ia me ajudar. Mas até que o Senhor envie resposta ou envie recursos, o Senhor não me faltando, isso basta. Amém. Isso é importante. Vamos concluir, já deu 9 horas. Nós lemos em Mateus 6,33 e entendemos que mais do que uma promessa, é um chamado para a vida de fé. Olha só. Dependência e obediência. Entendemos que é um chamado para uma vida de fé, de dependência no Senhor e obediência no Senhor. Esteja sensível ao que o Espírito de Deus está falando. Eu não sei o que o Senhor quer para mim. Busca a direção do Senhor. Saia do meio do auê, da agitação da vida e fala, Senhor, eu preciso entender a sua direção. O Senhor está me direcionando. O que o Senhor quer de mim? Quando buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo o que realmente precisamos nos é dado por Deus. Você crê nisso, irmão? Amém. Quando entregamos nossa vida na mão do Senhor, deixamos Ele dirigir a nossa vida, nós entendemos que tudo que nós precisarmos nesse decorrer, nessa caminhada, Ele vai nos entregar. Você crê nisso? Priorizar Deus não é perder tempo, é ganhar vida. Viva hoje colocando o reino no centro
e veja como as outras coisas se alinham com a vontade Glória de Deus. a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria que você meditasse sobre isso. Precisamos de muita coisa na nossa vida, mas nos organizarmos, priorizarmos o reino, tenho certeza que as outras coisas vão se alinhar. Vai se alinhar de uma forma perfeita. Amém? Se por acaso alguma coisa se encontra desalinhada, volte no princípio. O princípio é deixar o reino de Deus. Que o reino de Deus reine. Convido vocês a colocar sobre os pés.